Bom, agora para fechar nossa aula, falta só uma linha para cruzar. Reparou ou não? Nós cruzamos já as mediatrizes, né, no circuncentro, cruzamos já as bissetrizes no incentro, cruzamos as medianas no baricentro. Então agora falta o cruzamento das alturas. Sabia que o ponto de encontro das alturas também tem um nome, chamado de ortocentro, né? Então, lembra que a altura é uma linha que sai do vértice, não é, ó, e forma 90 graus do outro lado. Então, se você for traçar as três alturas, né, relativas aos três lados do triângulo, elas vão se encontrar no ortocentro. Beleza? Então, o ortocentro, é o que está faltando, é o ponto de encontro das alturas, né? Para o ortocentro, não existe tantas propriedades essenciais. Claro que sempre tem coisa interessante para você comentar sobre os pontos, tá? Mas na hora dos exercícios, né, talvez a única informação curiosa é o seguinte: quando você for ligar esses três pontos, chamados de pés das alturas, são os pontos onde as alturas batem, né? Vou chamar de ponto P, ponto Q e ponto R, beleza? Né? Se você for ligar esses pontos, liga o ponto P com Q, liga o ponto P com R, liga o ponto Q com R. Esse triângulo verde que você construiu, que é o triângulo, né, ó, PQR, ele tem um nome, é chamado de triângulo órtico. Tá? Então, uma coisa interessante é você reparar que esses três pontos aqui formam um triângulo chamado triângulo órtico. Tá joia? Tá? Você percebe que os outros pontos são até mais importantes que esse, né? Pensando assim, a grosso modo, tá bom? Então, ó, só para reparar que esses pontos são todos diferentes nos triângulos, porque as linhas são diferentes. Tem um triângulo só onde esses pontos todos coincidem, sabia? O ortocentro, o baricentro, o incentro, o circuncentro. O único triângulo onde esses pontos coincidem é o triângulo equilátero. Então, se eu tiver um triângulo equilátero, é a única situação onde os quatro pontos viram uma coisa só. Beleza? Bom, então para a gente fechar a aula, olha que legal, ó, eu separei aqui uma tabela, um resumo de tudo que a gente conversou sobre os pontos notáveis. Se você acha interessante, se quiser, dá um pause no vídeo aí, dá um print dessa tela, né? Você pode até pegar, tirar uma foto, deixar no seu celular aí, né? Onde você estiver lendo isso, né? Então você pode fazer isso. É legal que aparece aqui todos os pontos que nós vimos, aparece o nome de cada um deles, aparece aqui ele é o encontro de que linha e quais são as propriedades que cada ponto tem, beleza? Vamos lembrar então rapidinho, ó, o baricentro, não é ou não? Aqui, ó, primeira coisa legal, encontro das medianas, e ele divide cada mediana na razão 2/1. Quer dizer o quê, hein? Que a parte maior é o dobro da parte menor. É isso, né? O segundo ponto é o incentro, não é? Ó, que é o encontro das bissetrizes. Ele é o centro de uma circunferência, chamada circunferência inscrita, e a distância do incentro até os lados é a mesma. Então, ele equidista dos lados do triângulo, tá bom? O próximo ponto que nós vimos foi o circuncentro, porque é o encontro das mediatrizes. Ele também é o centro de uma circunferência e ele é equidista dos vértices. Então, você viu que tem diferença? A distância até os lados é uma coisa, a distância até os vértices é outra coisa, né? Beleza? E o último ponto que nós vimos foi o ortocentro, que é o encontro das alturas, né? Onde você consegue visualizar o triângulo órtico, tá bom? Ah, mas é ruim às vezes lembrar dos nomes. É verdade, tá? Com o tempo você acaba até acostumando, de tanto que você acaba usando os nomes, né? Mas se alguém quiser lembrar, acha difícil, né? Ah, acha difícil os pontos notáveis. Que nada, gente. Os pontos notáveis é mó fácil, ó. É bico. Reparou ou não? Ó, o B é o baricentro, I é o incentro, C é o circuncentro, O de ortocentro. Pensa assim, pensa que essa aula é bico, tá bom ou não? Cada letrinha aqui representa um ponto notável. Tá joia? Vamos fechar a aula então?